começando a Rádio Panorama CRVG com a apresentação do galáctico Bruno Souza. Toda a informação sobre o Vasco da Gama você só encontra aqui. DJ, vamos agitar. Solta a vinheta aí, compadre. Trembala da colina, trembala da colina, vai pra cima, trembala da colina, vai pra cima, trembala da colina, então, é o trembala da colina, então, é o trembala da colina, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, trembala da colina, São Januário é o território, a colina é nossa casa, o Vascão tá envolvente, esse é o bonde do trembala, o elenco tá formado, só jogador astro, o Ramon, o Bena e o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano Ade Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trembala da colina, 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 pula aí, deixa o caldeirão ferver. E eu estou de volta! Muito boa noite, ouvintes vascaínos! Está começando mais um programa da Rádio Panorama CRVG para seu deleite, E para quem está acompanhando a rádio pela primeira vez, eu sou o Bruno Souza, apresentador desse programa, e quero levar para vocês todas as informações precisas sobre o Vasco da Gama, mas de um jeito bem descontraído e dinâmico, E vamos começar a nossa quarta-feira com música bacana para você curtir aí. Então, se liga aí, ó. E o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano Ade Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, trembala da colina, vai pra cima, Rádio Panorama CRVG. Bom, o Vasco está se preparando para o confronto contra o Boa Vista amanhã, às 16 horas, com o time praticamente de reservas. E com isso, eu separei aqui algumas notícias para o programa de hoje. Então, vamos às chamadas. O Vasco é o único grande do Brasil que recusa antidoping. Meus amigos. O Vasco é o único grande do Brasil que recusa o antidoping. Daqui a pouquinho vou estar explicando para vocês por que o Vasco é o único grande clube do Brasil que está se recusando a fazer um antidoping após todas as suas partidas. Luan se reapresenta e faz tratamento para encarar o Botafogo no domingo.
é uma boa notícia aí para os torcedores, né? Quem sabe aí até o final dessa semana a gente possamos, né, ter uma boa notícia com o Luan. Mas daqui a pouquinho também vou estar falando sobre essa notícia do Luan. Júlio dos Santos se mostra surpreso com a situação inédita na carreira. O Vasco pode iniciar uma parceria com o clube português. Rapaz, quem seria? Ou seja, qual seria, né? Esse ponto que o Vasco está querendo fazer uma parceria aí, hein? Você sabe aí? Alguém sabe aí? Daqui a pouquinho vou estar revelando para vocês que clube é esse aí que vai estar fazendo uma parceria aí já no ramo do futebol. Lucas garante, abre aspas, não vai faltar dedicação. Essa aí é a palavra aí, entre aspas, aí, do Lucas. Daqui a pouquinho nós vamos entender o que ele tem a falar sobre a respeito da sua, vamos dizer assim, a sua titularidade aí, né, diante do Boa Vista. Torcidas e PM se reúnem para traçar a logística de Rio Branco e Vasco. Para as principais notícias do programa de hoje. E logo mais, teremos a participação dos ouvintes diretamente do grupo CRVG Notícia Debate do WhatsApp, nos enviando perguntas e também enviando seus áudios, dando sua opinião com relação ao nosso clube de coração. Aniversário do nosso grande goleiro Martin Silva. Meus amigos, hoje ele está completando 32 anos. E a Rádio Panorama CRVG deseja a você, Martin Silva, um feliz aniversário. Que você tenha muita paz, saúde e muito sucesso com a camisa do nosso Vasco da Gama e também na seleção uruguaia. E esses são os nossos votos de felicitações para você, Martin Silva. As notícias de hoje, vamos a um quadro bacana chamado Panorama da Curiosidade. Esse quadro ele consiste de informar as escalações de times do Vasco que marcaram época e vou informá-los onde cada um desses jogadores estão atuando atualmente, né? E o elenco que vou citar, começando por hoje, será de 2006, que, diga-se de passagem, foi infelizmente vice do Flamengo na Copa do Brasil. Então, vamos lá! Dos goleiros que nós tivemos naquela época, tivemos o Cássio, né, que hoje ele joga no Rio Ave, de Portugal, né, diga-se de passagem, foi até um bom goleiro, né, não foi um péssimo goleiro, foi um bom goleiro, né, e né, não é à toa que está jogando em um time que não é de grande expressão lá em Portugal. Calma aí, acho que deu um probleminha técnico aqui no nosso som.
voltou ao normal. Isso aqui acontece, né? São probleminhas técnicos que às vezes acontecem aqui no nosso programa. Bom, continuando. Tem o Roberto. Quem lembra do Roberto aí, galera? O Roberto, né? O Roberto que jogou no Vasco, né? Ele se dizia, né? Era vascaíno desde criancinha. E que até pouco tempo aí estava até defendendo o Ponte Preta. Pois é, hoje em dia ele está jogando agora no 15 de Piracicaba, lá de São Paulo. Quer dizer, o Roberto aí ficou até um bom tempo jogando, agarrando aí pelo time do Ponte Preta, e agora está no 15 de Piracicaba. Mas também é um bom goleiro, né? Não vamos deixar de dizer que ele seja um goleiro ruim, né? É um bom goleiro, né? Já está com uma certa experiência aí, né? Já está um pouquinho acima dos 30 anos, é um bom goleiro. Bom, e teve mais 2 goleiros também aí nesse time, que era o Anísio, né? Acho que muita gente ainda não conhece, mas ele veio da base, né, do Vasco. O Anísio, hoje em dia ele agarra pelo Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, quem acompanha aí o futebol gaúcho, né, de repente consegue aí estar assistindo aí, ouvindo, né, ou assistindo aí o Anísio em campo aí pelo Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul. E também tem o Espíndola, cara. Eu também nunca vi falar desse cara também. Ele também era da base, né? Mas nunca vi ele agarrar pelo profissional do Vasco. E ele realmente agora está agarrando pelo Olaria, né? Que eu acho que o Olaria, salvo engano, está jogando a Série B, né? Do Campeonato Carioca. Pera aí, deixa eu ver o que realmente está acontecendo aqui na nossa programação aqui na rádio. Hoje parece que o som tá ficando meio bugado hoje, né? Ficando baixo, pô. Deixa eu apresentar um programa sem música, não dá, né? Aí não é um programa, né? Bom, continuando, vamos aos laterais, né? Eu vou dizer aqui os laterais que nós temos aqui. Claudemir. Quem lembra aí do Claudemir, né? Pois é, galera, o Claudemir que já oscilou bons e mais momentos jogando pelo Vasco. Atualmente ele joga no time lá de Israel, né, chamado Beitar Jerusalém, né, acho que é um time da capital, né, do Israel, e tá jogando lá, né? Quer dizer, é um cara que tá, né, tentando continuar aí no futebol, né? É um jogador que eu posso dizer regular, né, digamos assim. Hoje em dia eu posso dizer para vocês que não tem futebol para jogar em algum clube grande do Brasil, né? No máximo ele pode conseguir jogar no Bahia, no Vitória, no Atlético Paranaense, um desses times que não tem tanta popularização no Brasil, né, digamos assim. E também tinha o Thiago Maciel, né? Quem lembra aí do Thiago Maciel? Pois é, o Thiago Maciel está jogando agora, atualmente, no CSE. Né? É um time aí cujo nome ainda cuja cidade eu não sei onde ele está jogando, mas ele está jogando aí no CSE, né? E o Wagner Diniz, galera? Pô, o Wagner Diniz teve até seus bons momentos, a maioria, né? Bons momentos, mais conhecido como cavador de pênaltis, quem lembra aí, né? Pois é, o Wagner Diniz, atualmente ele joga pelo América do Rio, né? O nosso Mecão, né? O Mequinha. Pois é, e o América também está atuando no Campeonato Carioca Série B, né? E também temos o Diego, né? O Diego mais conhecido como cara de gavião, né? Pois é, e atualmente o Diego está disputando o campeonato da Série A, até pelo próprio Macaé, né? Mas diga-se de passagem, ele era um lateral totalmente fraco, né? Quer dizer, por isso que muito torcedor não lembra dele, né? Digamos, não lembra na questão da sua fisionomia, né? Porque todo mundo até conhece, né? A maioria dos vascaínos conhece, mas ninguém lembra do seu péssimo futebol. Isso não tem como lembrar, né? Bom, e os zagueiros? Os zagueiros, ó, vamos começar então com o Fábio Braz. O Fábio Braz que teve uma passagem até legal, né, pelo Vasco da Gama, né? Ele até oscilou bons e maus momentos, mas ele teve mais bons momentos do que péssimos momentos, né? O Fábio Braz hoje em dia ele joga também no América, né? Parece que o América aí querendo tá recrutando, né, ou recrutou, né, aqueles jogadores que atuaram pelo Vasco no ano de 2006, né? Também teve o Carlão um pouco conhecido pela torcida, que atualmente ele joga pelo Americano. Assim como o Éder também está jogando no Americano.
E o Fernando? O Fernando, né, aquele zagueiro que foi revelado pelo Flamengo, que teve passagem pelo Vasco. Pois é, o Fernando, ele também continua aí sem clube, ou seja, desempregado. É, fase ruim é assim mesmo, né? Quando você tá numa fase muito ruim, nenhum clube, nem do clube de Série D, quer te procurar para poder te dar uma chance aí de você mostrar o seu futebol. Bom, outro zagueiro que eu tenho aqui para passar para vocês, a galera até hoje odeia esse zagueiro, né? Se eu perguntar a qualquer torcedor sobre esse nome aqui, todo mundo fala assim, cara, esse cara não quero nem ele pintado de ouro, que é o Jorge Luiz, galera. É, o Jorge Luiz, ele disputa o campeonato paulista, né, pelo Mirassol. É tudo que eu sei sobre ele, né? Quer dizer, ele não consegue ainda jogar nesses clubezinhos ainda, né? Quer dizer, há time que queira, né, ter a contratação desse Jorge Luiz. Também tivemos o zagueiro Gustavo Breda, né, que não é tão conhecido na época do Vasco, né? Hoje em dia, se você perguntar a algum torcedor, também ninguém vai conhecer. E o Gustavo Breda também atualmente joga no Macaé. E é reserva lá, inclusive, né? Quer dizer, é reserva ainda do Macaé. O Paulão também. Tivemos o Paulão que jogou no Vasco e hoje em dia ele está aposentado, né? Poucos também se falou muito no Paulão, né? O Paulão não era reserva naquela época daquele time do Vasco e quase ninguém conhece até hoje. E para finalizar essa listinha dos zagueiros, temos aqui o Emiliano Dudá. É, galera, o Dudá. Quem lembra do Dudá aí, né? Pois é, cara, eu inclusive até posso dizer que o Dudá, depois daquele lance contra o Lanús, acho que se salvo engano, foi na Copa Sul-Americana, né, de 2007 ou 2006, não me lembro muito bem, que ele falhou, né, um dos gols do Lanús, onde o Vasco até teve foi desclassificado, né? E posso dizer que assim, o Dudá, tirando aquela fase, o Dudá até que era um bom zagueiro, é um zagueiro que tinha recursos e que sabia lançar, né? Fazer aquela ligação da zaga para o ataque. Eu achava o Dudá extremamente interessante, né? Era alto, né? Um cara brancão alto, quer dizer, que por conta daquilo ali que aconteceu com ele na Sul-Americana, ele infelizmente ele foi dispensado, né? Deixa eu ajeitar essa música aqui que tá braba aqui, que não sei o que tá acontecendo aqui no nosso programa. Beleza, voltou. Hoje tá bugado, o negócio nosso somzinho aqui tá bugado, tá muito bugado. Bom, vamos lá, temos os volantes, né? O Alberoni, que foi até revelado pelo Vasco, ele se aposentou, né? Até um pouquinho antes dos 30 anos, galera. É uma coisa estranha. Por que ele se aposentou antes dos 30? Fica aí um mistério aí que até hoje precisamos descobrir por que o Alberoni se aposentou muito antes dos 30. Bom, o Amaral, todo mundo também já conhece. O Amaral hoje em dia ele joga no Mojimirim lá de São Paulo, né? Assim como o Andrade, que também jogou bem no Vasco. Eu lembro bem que ele era um jogador que batia muito bem as faltas, era um dos jogadores, dos melhores batedores de falta naquele tempo ali no Brasil, né? Que era o Andrade. E hoje em dia ele joga no Red Bull Brasil. O Coutinho também, que foi revelado até pelo próprio Vasco, hoje em dia ele joga no Tombense, lá de Minas Gerais, né? Tombense, né? Olha o nome feio, né? Tombense. Tínhamos também o Roberto Lopes, que atualmente ele joga pelo Boa Vista, né? Tínhamos o Igor, que inclusive ele é irmão do Thiago Maciel, hoje em dia ele joga no Goiás, né? Mas o Igor também passou por tempo em alguns clubes, né? De médio a grande porte no futebol brasileiro, né? Quer dizer, o Igor até conseguiu ainda um pouco se destacar. O Ives, né? Até hoje, ele joga no Bangu, né? Quer dizer, nunca se firmou no Vasco naquele tempo. E o Júnior, né? O Júnior, que é meio cabeludinho, né? Que era revelado pelo Vasco, também joga no América do Rio, né? Como eu já tinha falado anteriormente, né? O América deu uma recrutada em alguns jogadores que já tiveram passagem pelo Vasco na época de 2005, 2006. Bom, falando aqui dos meias, o Abedi, né? O Abedi tá jogando também no América. Como eu já tinha falado, né? O América recrutando aí os renegados aí do Vasco da Gama.
O Hernani, né? Tivemos também o Hernani, que teve uma época aí que especularam-se que o Hernani seria uma espécie de novo Kaká, né? Ou seja, não vingou pelo Vasco e hoje em dia ele joga no Itumbiara, lá de Goiás. Acho que é Goiás, né? Goiás ou... Acho que é Goiás, né? O Itumbiara fica, acho que lá na cidade de Goiás. Bom, e o Madison, né? O Madison, o pequeno Madison, hoje em dia ele joga no Al-Khor, do Catar, né? Esse aí tá um bom tempo lá no Catar. E também teve bons momentos aí jogando com a camisa do Vasco. E esse aqui, que eu vou falar pra vocês, esse aqui foi um dos caras que foi mais escorraçado no Vasco da Gama, né? E foi até rotulado como enganador, pipoqueiro e diversos outros adjetivos aí. Nós estamos falando então do Moraes, né? O Moraes hoje em dia ele joga no CRB lá de Alagoas, né? Quer dizer, um jogador que teve um início de projeção no futebol até animador, né? Ele era até uma boa promessa aí, mas quer dizer, depois que ele saiu do Vasco, não conseguiu se firmar em nenhum clube onde ele jogou, né? E daí pra pior, né? E daí ele tá tendo essa decadência aí, jogando em times totalmente pequenos. E o Ramon também nessa época jogou pelo Vasco, grande Ramon, né? O Ramon, isso aí dispensa comentários, foi um excelente jogador, né? E tá aposentado, né? Mas o Ramon, como eu falei pra vocês, ele dispensa comentários, né? É um excelente, grande jogador e ganhou muitos títulos aí, né? Com a camisa do Vasco da Gama. E também tinha o Rafael, né? O Rafael Meia, Rafael também revelado pelo Vasco, né? Que era um jogador totalmente mediano, né? Não se conseguiu também se firmar muito e hoje em dia ele joga no ABC. Bom, e para a gente poder finalizar, né, essa lista de jogadores, nós temos os atacantes. Os atacantes, naquela época nós tivemos o Bruno Meneghel, né? Que ele começou pelo Vasco da Gama, ele até da base, né? Ele até começou bem aí, mais ou menos, pá, meio que tímido, mas ele começou a ter um pouco de sucesso nos outros times, né? Como o Resende, por exemplo, ele despontou, né? Ele teve um grande momento no Campeonato Carioca jogando pelo Resende, e daí foi pro Náutico, foi para outros clubes aí, né? Até passou inclusive pelo Goiás também, em boa fase aí, e hoje em dia ele joga no Dalian Auerbin, da China, né? Quer dizer, é o Bruno Meneghel, né? O parente da Xuxa, né? Não, também tivemos o Edilson, né? O Edilson Capetinha, né? Que hoje em dia está aposentado, mas que fez um primeiro semestre legal aí pelo Vasco da Gama, né? Mas no momento das decisões finais aí o Edilson ralou peito, né? Deixou o Vasco a via navio e foi para um time aí, eu até esqueci qual time que ele foi, né? Quer dizer, lamentável. Tinha o Jean, né? O Jean, que foi também, ele é revelado pelo Flamengo, né? Mas também teve uma boa passagem pelo Vasco da Gama, mas que hoje em dia também joga pelo América, né? É os renegados aí do Vasco da Gama jogando no América, né? Tivemos também o Leandro Amaral, né? O que está aposentado, que teve uma boa passagem pelo Vasco, né? Fez muitos gols, né? Mas teve aquela tretazinha aí que fez com que o torcedor pudesse desconfiar e até acontecer também dos torcedores não gostarem muito da atitude do Leandro Amaral. Mas como jogador, vestindo a camisa do Vasco, até que ele jogou bem e teve uma boa passagem. Voltando aqui, ver aqui a nossa música aqui, que morreu. Beleza. Voltando de novo aí. E é isso aí que aconteceu com o Leandro Amaral, né? Inclusive até antes de se aposentar, ele teve uma passagem aí pelo nosso arquirrival Flamengo. Bom, tivemos também o Marcelinho também, que não estourou muito no Vasco, praticamente passou despercebido, que hoje em dia joga no Confiança. E o Fábio Júnior, né? Não é aquele Fábio Júnior, né? O carequinha, é o outro Fábio Júnior, o genérico, né? Teve uma passagem pelo Vasco, não muito boa, mas que hoje em dia joga no Al-Ahly do Egito. Acreditem se quiser, o Fábio Júnior está jogando no Al-Ahly do Egito. E o Valdiran, rapaz, o Valdiran, né? Então, mais o Valdiran. Pois é, o Valdiran foi um dos jogadores que mais fez sucesso naquela época, né? Inclusive foi até artilheiro da Copa do Brasil, né? Ou seja, hoje em dia o Valdiran, né, tá jogando no Comercial.
né? Quer dizer, ele podia ter, o Valdirão, na verdade, ele podia ter estourado, ele ter vingado muito mais, mas infelizmente ele teve uma cabeça totalmente desequilibrada, tipo como se fosse um Jobson da vida, né? Não tinha a cabeça no lugar, se entregou muito à bebida, às drogas, né? Quer dizer, infelizmente a carreira do Valdirão não se despontou, né? E hoje em dia ele joga no Comercial. E esse jogador aqui, eu posso dizer para vocês que foi o mais odiado, né, de todos os torcedores vascaínos. Esse aqui, com certeza, o torcedor odeia ele até hoje. E se trata do Valdir Papel. O Valdir Papel, galera. Até eu naquela época tive raiva desse cara, né, que nos prejudicou naquela final contra o Flamengo, né, naquele carrinho de grameira que ele deu lá no jogador. Ele acabou sendo expulso, né, botando assim o time totalmente no prejuízo, né. E hoje em dia o Valdir Papel joga num time chamado Uniclinic. Não sei nem que time é esse, Uniclinic. Parece que é uma unidade de clínica particular. Mas o nome é esse, é Uniclinic, galera. É Uniclinic. É uma coisa meio que de louco aqui, né? Mas aí termina aqui o nosso quadro aqui de curiosidades sobre o Vasco da Gama. Sem mais delongas, vamos agora às notícias. E a primeira notícia que vou começar será com essa aqui, ó, galera, ó. Vasco é o único grande do Brasil que recusa o antidoping. Vocês querem saber dessa notícia? Vamos saber dessa notícia agora, vamos lá! Grande do clube do Brasil que abre mão de realizar o antidoping em seus jogos no estadual. Com essa opção, o clube alvinegro joga as despesas com os exames para rivais como o Flamengo. Resultado, o time rubro-negro ficou com uma renda menor no clássico em relação à equipe cruz-maltina. E explica-se. As regras do estadual do Rio de Janeiro determinam que o antidoping é facultativo. Quem quiser avisa a FERJ, que é no caso a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e que paga por isso. Dos quatro grandes, o Flamengo e o Fluminense disseram à federação que queriam as consultas em todas as partidas. Apesar de não ter feito o mesmo pedido, o Botafogo tem pago pelos exames em seus jogos. Já o Vasco abriu mão. Abre aspas. A gente não vê necessidade desse exame. E é sempre uma economia. Pode não ser um valor muito grande, mas se for analisar no final do campeonato, juntando 5 mil por jogo, dá para pagar um jogador. Explicou então o vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira. E a FERJ informou que, pela regra do estadual, como o Flamengo pediu o antidoping e o Vasco não, o exame é descontado na cota do rubro-negro no clássico, que foram de R$ 5.480. Assim, apesar de ser um mandante e ter vencido o jogo, o clube da Gávea ficou com menos dinheiro do que os vascaínos no jogo. Cada um teve direito de 568 mil, mas os flamenguistas sofreram o desconto dessa consulta. O mesmo ocorreu no clássico do Vasco contra o Fluminense, que também teve que pagar pelo exame. E neste caso, os jogadores dos ambos os times fazem um antidoping. Quando há um confronto entre os três grandes, o custo do exame tem sido dividido. Entre os principais regionais, o Paulistão e o Mineiro têm a obrigação de realização de antidoping em todos os jogos, assim como ocorre no Brasileiro. No Gauchão, o exame é facultativo como no Rio. E analisando os poderes da partida, fica claro que o Internacional e o Grêmio pagam pelo antidoping em todas as suas partidas dentro de casa. Fora, em geral, não há teste porque os times pequenos não querem bancar. Em resumo, o Vasco é o único grande clube do Brasil que realiza a maior parte dos seus jogos sem antidoping por decisão de sua diretoria. E seus jogadores e os rivais só são testados quando o time atua em um clássico. É isso aí, galera. Eu tenho passado para vocês que o Vasco, então, é o único do Brasil que não faz o antidoping no Campeonato Carioca. Mas veja bem, galera. Eu posso não entender muito desse lance, mas eu acharia que ficaria conveniente que o antidoping ele fosse realizado pela própria federação, sem custos dos clubes. Por quê, galera? Até onde eu sei, todos os clubes que são federados
a FERJ, eles já pagam taxas, né? Anualmente, os clubes pagam essas taxas para a federação. Então, eu acho que ficaria da obrigação da própria FERJ ela promover o antidoping por sua conta e não na conta dos clubes. Independente se é Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, seja lá qual time que for, cara. Entendeu? Eu não concordo que os clubes têm que bancar o antidoping. A gente está falando de cogitação. Entendeu? Eu acho que fica a parte da própria federação fazer isso, que até porque é da importância da federação, entendeu? Porque ela está prevenindo de ter algum jogador que está usando algum tipo de produto que seja antidesportivo, entendeu? Eu acho dessa forma. Eu acredito que deveria, a própria FERJ deveria assumir isso, e não os clubes. Mas, infelizmente, né, as coisas não são dessa forma. Mas eu até concordo aí com o vice do nosso Vasco, José Luiz Moreira, o mais conhecido como o Zé do Táxi, em economizar, né? Porque imagina se cada jogo o Vasco tem que ficar soltando 5.000 pancadas aí, né? Em antidoping. Eu ia acabar de falar antijogo, não é nada a ver, né? Antidoping, quer dizer, não tem nada a ver, né? Então, quer dizer, eu acho que não é por aí. Entendeu? Mas eu concordo com o José Luiz Moreira e tem que ser dessa forma, porque senão, né, é complicado, né? O Vasco já não vive uma situação financeira muito boa e já imaginou ficar toda vez todos os jogos gastando 5.000 pancadas? Não dá, né? Bom, aí aqui a música parou novamente, não sei o que está acontecendo aqui. Voltou novamente, vamos lá. A outra notícia que eu tenho para passar para vocês é a Luan se representa e faz tratamento para encarar o Botafogo no domingo, que é uma boa notícia aí para os nossos torcedores. Quer saber dessa notícia? Vamos saber dessa notícia agora, vamos lá! Luan pela Seleção Olímpica do Brasil durou pouco tempo. Após se apresentar em Vitória na noite de uma última na segunda-feira, né, o zagueiro de 21 anos acabou cortado horas depois em função do problema na coxa esquerda que tirou do clássico contra o Flamengo. O retorno da capital do Espírito Santo se deu na manhã dessa terça e já se representou em São Januário para dar sequência ao tratamento. E a música parou aqui novamente. Calma aí. Beleza, voltamos lá. E o intuito é estar à disposição do técnico do Rio para o clássico de domingo contra o Botafogo no Engenhão. Abre aspas. Infelizmente não pude defender o Vasco ontem, no caso domingo, e também não poderia defender a seleção agora, mas Deus sabe todas as coisas. Vou me recuperar logo para ajudar o Vasco e trabalhar incansavelmente para voltar à seleção. Postou aí o Luan em sua página oficial no Facebook na noite de segunda. O edema na coxa esquerda foi leve, no caso grau 1, e já está em processo de cicatrização. Luan será reavaliado diariamente para poder voltar aos treinos com o elenco. E pela seleção, os compromissos seriam contra a Seleção Olímpica do Paraguai, dia 27, né, que é no caso sexta-feira, em Vitória. E a Seleção Olímpica do México, dia 29, que é no domingo, em São Luís. E para o jogo da quinta-feira contra o Boa Vista, às 16 horas de Brasília, em Saquarema, o Anderson Salles é o favorito para seguir na zaga ao lado do Rodrigo. E com 26 pontos, o Vasco ocupa a quarta posição da Taça Guanabara. Bom, galera, é isso aí. Né? O Luan vai estar em disposição aí do Dorival, já não para o jogo de amanhã, mas e sim o jogo contra o Botafogo, que vai ser um jogo difícil. Né? Quer dizer, foram duas pedreiras aí pro Vasco, né? Uma já foi contra o Flamengo, que infelizmente o Vasco perdeu, e a outra vai ser já contra o Botafogo, que também vai ser um jogo muito difícil. E o Luan aí, né, vai estar se tratando aí para ver se pelo menos até sexta-feira, ou até no máximo sábado, pela parte da manhã, os médicos possam dizer se ele está apto mesmo a jogar ou não. Mas também não só depende dos próprios médicos, mas e sim do Luan, se realmente vai estar 100% aí para ajudar o nosso Vasco aí no jogo de domingo, que é um jogo muito importante. Bom, e a música deu uma parada mais uma vez. Hoje tá brabo, Bom, a outra notícia que eu quero passar para vocês é que do Júlio dos Santos, né? O Júlio dos Santos se mostra surpreso com uma situação inédita na carreira. Vamos saber dessa notícia então agora, vamos lá!
treino dessa terça-feira, que no caso foi ontem, o técnico Dorival avisou que os jogadores que nessa quarta-feira repetiria a formação e as orientações. Os avisos eram necessários. E apesar de muitos reservas entrarem no time de uma só vez, são só 7 desfalcados confirmados e provavelmente ainda mais o lateral direito mais fora do jogo, poucos deram treinamento juntos. Um exemplo está na dupla de ataque. Os amigos da base do Vasco e de passagens em seleções de categorias inferiores, o Mosquito e o Thales vão atuar lado a lado pela primeira vez na quinta-feira. Sem o Marcinho ainda fora da equipe e até do banco, o técnico aposta na repetição da disposição tática e na movimentação de quem entra para disputar e recuperar espaço no time do Vasco. Um exemplo que guia os jogadores é do Paraguai Júlio dos Santos. Reserva até o clássico contra o Fluminense, Júlio dos Santos, um dos mais experientes do grupo, diz que vive uma situação inédita na carreira, com tantas mudanças de uma partida para outra. Ainda assim, ele lembra que a oportunidade deve ser agarrada por quem for entrar na equipe. Abre aspas. Eu nunca vivi isso, de tantas mudanças, mas ao mesmo tempo é uma boa oportunidade para todo mundo. Eu estava no banco esperando uma chance e aconteceu. Também serve para demonstrar que o Vasco tem um bom elenco, um bom grupo, e acredito 100% que vamos fazer uma boa partida. Confia então o paraguaio do Vasco. E as mudanças vêm de perfis diferentes. As antigas promessas da base de volta ao time, caso do Jordi, né, Lohan, Thales e Mosquito, que foram embora e voltou para o clube. Um velho conhecido da torcida, o lateral direito Ney, e até 2 novatos, o Vitor Bolt e o Lucas Siqueira, que iniciou a temporada como titular, mas já amarga a reserva desde a chegada do Serginho. Se o Bolt é a maior surpresa, o jogador contratado ao Madureira havia entrado no segundo tempo da partida contra o São Paulo em Manaus, mas ainda fez sua estreia em jogos oficiais pelo Vasco, e é notável como o Sandro Silva perdeu espaço no elenco. Após superar a falha determinante para a derrota para o Flamengo em Manaus, ele passou por uma leve lesão e treina normalmente. Quem tenta mudar a última impressão do treinador é o Marcinho. O jogador, contratado como a referência e a camisa 10 do Vasco, deixou a equipe há 2 jogos e ainda não tem previsão de retornar ao time. A opção inicialmente foi técnica, mas serviu para Marcinho aproveitar o tempo fora, né, dos gramados e se dedicar na recuperação completa de um incômodo na coxa esquerda. E em trabalho forte nos últimos dias, o jogador acelera sua recuperação e pode voltar a ser utilizado, nem que seja no banco de reservas, para o clássico de domingo contra o Botafogo. Sem o Guiazul, Bernardo, Serginho, Gilberto e Cristiano, todos suspensos, e ainda com Luan e Dagoberto lesionados, mais ou mais provavelmente fora, o Vasco deve ir a campo com Jordi, Ney, Anderson Salles, Rodrigo, Lohan, Vitor Bolt, Lucas, Júlio dos Santos e John Clay, Mosquito e Thales. E com 26 pontos, o Vasco ocupa a 4ª posição da Taça Guanabara. Meus amigos. Bom, esse é o time aí, né? Que provavelmente vai entrar amanhã às 16 horas contra o Boa Vista. Eu só tenho que desejar boa sorte aí pra rapaziada aí que são reservas que vão jogar como titulares amanhã, né? Espero que a gente possa aí obter mais uma vitória, né? A gente poder recuperar o tempo perdido de ter sido derrotado pelo Flamengo. Nem que seja de 1-0. Não dá para se esperar muita coisa porque é um time completamente reserva, né? Mas eu espero que pelo menos com 1-0, né, seja útil aí para que possamos entrar na luta aí, para que possamos aí, se não der para a gente conquistar o campeonato pelo primeiro turno, mas que ao menos a gente possa se classificar para as semifinais, para a gente poder reverter toda essa situação, né, que foi uma derrota que foi ruim, mas mesmo assim o trabalho do Dorival ainda continua, um trabalho muito forte, muito consistente. Espero aí que a gente possa dar a volta por cima para a gente poder recuperar o tempo perdido. Bom, galera, o Vasco pode iniciar uma parceria com o clube português. Todo mundo ainda está querendo saber que time é esse, né? Que clube português é esse que o Vasco quer fazer parceria? E se vocês estão na dúvida, eu vou falar para vocês agora. Vamos lá! Miranda, diretor e filho do histórico presidente com o mesmo nome do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, Brasil, visitou hoje as instalações do Boa Vista no estádio do Bessa, onde foi recebido pelo presidente, o Dr. João Loureiro, e pelo vice-presidente, Dr. Diogo Braga, e pelo presidente da SAD, né, que se fala, SAD, SAD, o senhor Álvaro Braga. Recorda-se que o Clube de Regatas Vasco da Gama
é o clube preferido à comunidade portuguesa e luso-descendente do Brasil. E a visita serviu para dar um pontapé de saída para uma relação institucional mais ampla entre os dois históricos e centenários clubes. Bom, é isso aí. Esse aqui foi uma declaração da fanpage do Boa Vista, né, diretamente lá do clube português. Então o Vasco está fazendo uma parceria com Boa Vista, que não é um clube do Rio de Janeiro, né, galera? E sim de Portugal, né? E essa parceria pode render muitos frutos aí, não só para o Vasco, mas também para o próprio Boa Vista. De repente, alguns jogadores que não estão tendo oportunidade, tanto nas categorias de base como também no profissional, podem ser negociados até por empréstimo aí, né? Podendo o Vasco estar cedendo alguns jogadores por empréstimo para ajudar o Boa Vista aí, né? Na conquista de algum título, alguma coisa, ou até mesmo, né? Por jogadores estarem se preparando melhor, tal, né? Assim, essa parceria consiste dessa forma, né? De total parceria de ambas as partes, né? Então eu acho muito bacana, né? Ter essa parceria aí e espero que possa render realmente bons frutos para o nosso clube. Bom, deixa eu botar a música aqui novamente. Voltou a música aqui. Bom, a outra notícia que eu tenho para passar para vocês é a questão do Lucas, né? E o Lucas garante, abre aspas, não vai faltar dedicação. Vamos entender mais um pouquinho aí o que o Lucas acha a respeito de ser titular já no jogo de amanhã. Vamos lá! Mais um destaque para quem já tem 8. Pois é, a lista dos problemas do técnico do River para a partida contra o Boa Vista aumentou na manhã desta quarta-feira. Ausente do treino pelo segundo dia seguido por causa de uma pancada na coxa direita, o lateral direito Madison foi vetado na partida. No treino tático, o comandante repetiu a escalação testada na última terça-feira. Dos 11 titulares, 7 não começaram o clássico contra o Flamengo. E 4 não estava nem no banco de reservas, que é o caso do Lohan, Lucas, Vitor Bolt e Mosquito. E a equipe que trabalhou com Jorginho, Ney, Anderson Salles, Rodrigo e Lohan, Vitor Bolt, Lucas, Júlio dos Santos, John, Clay, Mosquito e Thales. Pois é, essa formação aí, já os reservas foram a campo com Charles, Diomar, Adlan, Douglas Silva, Henrique, Sandro Silva, Jonatas Paulista, Montoya, Iago e Índio. E na frente o Rafael Silva. O zagueiro Luan, que se recupera de um problema na coxa esquerda, tem chance de enfrentar o Botafogo no domingo e corre ao lado do gramado. Abre aspas. São vários desfalques. Quem entrar vai querer agarrar a oportunidade. Não vai faltar dedicação. Apesar do time diferente, temos que entrar para vencer. Caímos para a 4ª posição e precisamos de um resultado positivo para não deixar o Fluminense encostar na tabela. A vitória é fundamental. Frisou aí o volante Lucas, uma das novidades do time. Biancucci e Jean Patrick no gramado. Como previsto, o argentino Emanuel Biancucci passou a treinar normalmente com o restante do elenco no gramado nesta quarta. Primeiro ele participou de uma atividade de finalizações atrás do gol e depois fez exercícios físicos com o preparador Mauro Brito. Já o volante e lateral direito Jean Patrick andou pelo gramado sem mancar. Ele se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo. E a delegação do Vasco segue para Saquarema na tarde dessa quarta, no caso hoje, né? E a partida contra o Boa Vista será na quinta, às 16 horas, no horário de Brasília, em Bacaxá. E com 26 pontos, o Cruz Maltino ocupa a 4ª posição da Taça Guanabara. E é isso aí, galera. Bom, todo mundo já conhece o futebol do Lucas, é um jogador bom, interessante, de bom passe, né? Logicamente não é um jogador tipo igual o Guinha Azul, né? De muita marcação, de muita força física, de muita vitalidade, mas é um jogador totalmente diferente, é um jogador que sabe, né, distribuir jogadas, né? Faz uma boa ligação ao meio campo, né? É um jogador de mais cadência. E eu espero que ele possa vir jogar bem. É um jogador que eu também aprovo. Eu já acompanhei todos os jogos dele, desde quando ele era titular até quando ele foi entrando no segundo tempo. É um jogador que eu acredito muito e que eu espero que ele possa também jogar muito bem, assim como os outros jogadores também, que vão ter a oportunidade aí de jogarem como titular. Bom, e uma notícia para fechar a nossa ciclo de notícias aqui.
Torcidas e PM se reúnem para traçar a logística de Rio Branco e Vasco. Vamos entender um pouquinho, rapidinho, dessa notícia agora. Vamos lá! Representantes da Polícia Militar do Acre e das torcidas do Rio Branco e Vasco se reúnem na manhã desta quarta-feira no comando do Policiamento Operacional de Rio Branco para definir um esquema de segurança e logística para o jogo do dia 1º de abril pela fase da Copa do Brasil de 2015. E segundo o coronel Ulisses Araújo, o efetivo para o confronto será em torno de 100 a 110 policiais nas áreas internas e externas do estádio. E a orientação é que os vascaínos entrem pelo setor B da arena. Abre aspas. Informamos onde as torcidas ficarão, nos locais de acesso, como vai funcionar a questão das faixas e sobre as orientações para evitar qualquer tipo de conflito ou provocação entre os torcedores. Queremos que seja um espetáculo dentro e fora de campo, explicou aí o coronel. O representante da torcida jovem estrelada do Rio Branco, Douglas Wilson, que participou do encontro, reforçou o pedido de paz entre as torcidas. Abre aspas. Ao lado atrás do gol, do setor B, onde o pano branco costuma ficar, será do Vasco, e o restante da torcida nos outros setores. Os materiais como instrumentos musicais e outros proibidos pelos estatutos não poderão entrar no estádio, explicou aí o Wilson. Bom, o Rio Branco e o Vasco se enfrentam no dia 1º de abril, né, o dia da mentira, às 19h30 no horário de Brasília, na Arena da Floresta, na capital acreana. Esse é o jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, o time carioca elimina a partida de volta. Se isso não acontecer, Estrelão e o Cruz Maltino voltarão a jogar no dia 15 de abril em São Januário. É isso aí, galera. Então, a galera aí que é vascaína do Acre, né, compareçam aí em peso aí para o jogo entre Rio Branco e Vasco da Gama, que será no dia 1º às 19h30. Então vai lá, garante já seu ingresso aí e dá uma forcinha para nossa torcida aí, né, não só para a torcida do Rio de Janeiro, mas até para vocês mesmos e principalmente para o nosso elenco que vai jogar aí na casa de vocês. Então é uma oportunidade única aí de vocês estarem podendo ver de perto aí os nossos jogadores do Vasco da Gama. Nesse momento, então, vamos começar com os ouvintes da Rádio Panorama CRVG no WhatsApp. Bom, no momento só tivemos apenas o Carlos que enviou o seu áudio para a nossa rádio. Então, vamos ouvir agora. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Panorama CRVG. A minha pergunta é o seguinte, Bruno, a torcida tem motivos para ficar tão preocupada assim por causa de uma única derrota, sendo que foi para o maior rival? Muito bem, Carlos, muito bem, obrigado pela sua pergunta para a nossa rádio. Bom, na verdade, galera, acho que não é um motivo para a gente se preocupar, né? Até porque foi uma única derrota que nós tivemos no Campeonato Carioca, então não tem o que se preocupar, né? A gente perdemos para o nosso rival, né? E foi um jogo que eu posso dizer para vocês que a gente perdemos no detalhe. Ou, melhor dizendo, né, nós perdemos pelos nossos próprios erros, né? Nós fizemos um jogo muito melhor do que o Flamengo. Eu não estou botando isso aqui em questão de clubismo, tá, galera? É porque realmente, se o Flamengo tivesse jogado melhor, com certeza ia falar, não, o nosso rival realmente jogou muito melhor que o Vasco. Mas o Vasco, ele se impôs mais, o Vasco procurou muito mais estar ativo dentro de campo do que o próprio Flamengo, que só jogou apenas por contra-ataque, né?
Mas, quer dizer, nem sempre quem tem um maior domínio no jogo inteiro ganha um jogo, né? Quer dizer, é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Quer dizer, é complicado, mas assim, o torcedor tem que ficar tranquilo que foi a primeira derrota no Campeonato Carioca e tem muita coisa ainda para acontecer, né? E de repente podemos dar uma virada aí no resultado. Eu já vi muitos times, né, que começaram mal e depois conseguiram ser campeão carioca, né? Quer dizer, então o Vasco também tem tudo, né, para dar uma volta por cima aí, porque temos que confiar no trabalho dos jogadores e principalmente no trabalho do Dorival. Bom, aqui parece que eu tenho só uma pergunta aqui, né, do nosso ilustre aqui, meu amigo, né, João Carlos. Deixa eu só aqui pegar aqui a pergunta dele, para a gente poder, que já está finalizando aqui o nosso programa. Bruno, esses desfalques podem prejudicar o Vasco amanhã, mesmo sendo um time fraco? Boa pergunta, João Carlos. Muito obrigado, então, por você ter enviado essa pergunta para nossa rádio. João, é o seguinte, cara, assim, eu posso dizer para vocês que por conta de falta de entrosamento, o Vasco nos primeiros minutos, de repente, vai sentir um pouco, né? O Boa Vista, por mais que seja um time pequeno, por mais que seja um time que está lá embaixo da tabela, que não vem fazendo uma boa campanha, vai se aproveitar em muito, né? Embora mesmo sendo um time extremamente fraco, né? Como eles têm entrosamento entre eles, vai acabar sobressaindo um pouco mais em cima desse Vasco, né? Mas não é uma coisa pra gente estar se preocupando tanto, né? Até porque pelo menos a nossa zaga ela vai estar bem segura, né? Temos o Anderson Salles e o Rodrigo, né? Sem falar também o goleiro Jordi, que também é um excelente goleiro. Enfim, a gente precisa ter uma paciência com esses jogadores. A gente não pode também criticar antes do tempo, né? Porque os jogadores estão tendo a primeira oportunidade de estar jogando juntos, né, na competição do Carioca, porque eles são jogadores do banco de reserva. Então, mas eu também, minha expectativa não tem um resultado gigantesco, um resultado elástico, né? Eu acredito que o Vasco pelo menos de 1-0 ganha esse jogo, até porque tem mais elenco do que o Boa Vista, embora esteja jogando com o time reserva. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Vamos então aqui encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer o carinho e a audiência de sempre de vocês, né? Tiraram seus 30 ou 40 minutos aqui acompanhando o nosso programa. E sexta-feira eu estarei aqui de volta com mais um programa da Rádio Panorama CRVG, que vai ao ar a partir das 18 horas. E se vocês tiverem conta no YouTube, venham me seguir no canal Panorama CRVG. E se vocês não tiverem conta por lá, não tem problema. Curta então a nossa página oficial Panorama CRVG no Facebook e fiquem ligados na nossa programação na semana e os links do programa que serão postados por lá. E é isso aí, então fiquem com Deus e um bom restinho de semana. Fui!